o Moreno tá ignorante, né, cara? Olha o... Quero o mínimo de seriedade possível. Por favor, vamos receber o tiozão, ele tá aqui com a gente já no nosso broadcast. Deixa eu tirar o capacete. O Danilo tá doido para fazer as perguntas para ele. Será que ele consegue trazer mais informações, né? O Donati ontem estava com a gente aqui no canal e ele tentou trazer algumas informações sobre o Palmeiras. A gente sabe que, pelo que a gente viu de notícia hoje, o Palmeiras deve ir bem mesclado contra o Fortaleza. Eu vou saudar, peço a todo mundo que também faça essa saudação do tiozão. Ele mora na Flórida, é conterrâneo aí do Edmoza. Edmoza, para de rir, seriedade. Conterrâneo do Edmoza também, que mora em Utah. Tiozão, cara, seja muito bem-vindo. Aí é o quê? Boa noite, né? Exatamente. Ainda é boa noite aqui. 8 horas, são 11h18. Boa noite a todos aí. Matheus, Diogo, Orlando, Saviolis, Pastor Ed, Danilo, LL e Felipe. Obrigado aí, cara, pelo teu zap aí. Falei, bora resenhar um pouco aí. Show de bola, tiozão. A galera tá querendo saber se você tem como trazer pra gente algumas informações do Palmeiras. Durante o dia de hoje, a gente, no caso sábado, né, que aqui já é domingo, algumas informações acerca de que o Palmeiras trará um time bem mesclado, né? Algumas peças que chegaram a jogar no Mundial de Clubes, mas a gente meio que sabe que a única peça certa é o Breno Lopes, né? Que viajou só para estar com o elenco mesmo e treinar, mas não pôde jogar o Mundial por conta de questões contratuais. Ele chegou depois do prazo de inscrição, se eu estiver enganado, você me corrige. Então eu queria saber, antes de passar aqui para o pessoal te perguntar, o que é que você traz de novidade aí do Palmeiras pra gente e faça suas considerações iniciais aqui também na nossa live. Seja muito bem-vindo, tiozão do Verdão. Aproveita e faça um merchan do seu canal. Rapaz, você sabe que eu sou o canal mais difícil para fazer merchan, viu? Mas, galera, é o seguinte, Tiozão do Verdão está sempre aprendendo, agregando com a mídia alternativa do Palmeiras e de outros canais que a gente sempre respeita e tem respeito com a gente também. Eu quero agradecer o convite aí de vocês, as portas aí, tá? Fazemos parte ali do Não Importa o que Digam e do Insta Verde TV também, e tem o canal Tiozão do Verdão, onde nós fazemos lives todos os dias de segunda a sexta às 3 da tarde, e tem a live da madrugada que foi feita na sexta-feira, onde nós estávamos com a Mancha Verde, né, com alguns representantes da Mancha e um conselheiro do Palmeiras, que até falou de primeira mão lá do Diego Costa, e parece que está se confirmando aí, entendeu, cara? Diego Costa? Diego Costa, exatamente. Diego Costa no Palmeiras, né? O Palmeiras está ignorante, né? O Palmeiras tá querendo contratar mesmo, fazer frente ao Atlético Mineiro aí que trouxe o Hulk, né? Será que o Donati falava ontem, tiozão, pra gente, assim, que eu não sei bem se foi uma crítica essa questão do Hulk, né? Porque ele falou que mas os filhos do Hulk treinam na academia do Palmeiras, né? Tem uma aproximação com o clube, e no ano passado houve algumas conversas que houve um período ali em que jogadores brasileiros que jogavam em times chineses e não poderiam entrar no país, aí eles teriam que procurar outros clubes, e foi cogitado o Hulk no Palmeiras, né? Tem fundamento essa contratação do Diego Costa para, sei lá, uma resposta, digamos assim, a essa contratação do Hulk? Assim, no caso do Hulk, tá? Assim, o Hulk, pela idade dele, ele não vinha rendendo tanto, era uma aposta um pouco mais alta, 35 anos, e ele não vinha naquele futebol que nós conhecemos ele, né? Ele deu uma estagnada. Existia aí duas interpretações, uma por falta de acerto salarial, mas tem uma outra interpretação também, que eu prefiro não colocar no ar, que eu entendo por que os filhos treinam, e essa situação ela está vinculada, que não é legal a gente colocar, entendeu? Mas que ele seja feliz lá no Atlético Mineiro, e o jornal Marca da Espanha, há 40 minutos atrás, trouxe, né, que Diego Costa está realmente próximo do Palmeiras. Show de bola demais. Deixa eu passar aqui pro Danilão. Danilão, cara, fica à vontade. Eu sei que tu tá doido pra fazer perguntas aí pro tiozão. A hora é agora, aproveita. Beleza. Tiozão, prazer falar com você. Estamos aqui nessa live de carnaval, cara. O torcedor do Fortaleza, eu acho que ele tá mais querendo saber da escalação do Palmeiras do que eu acho que o próprio palmeirense, né? Porque esse jogo se tornou muito importante pra gente, e amanhã, se o resultado positivo vier para o nosso lado, a gente permanece na Série A e já briga por uma Sul-Americana. E aí, minha pergunta é mais baseada nisso aí.
como é que vem mais ou menos esse Palmeiras aí, que você entende que venha? Porque tem muitas especulações de alguns jogadores, por conta do cansaço, do jet lag, da viagem, do Mundial e etc. E da sequência de jogos, que é bem pesada, né? Vocês têm 2 jogos ainda para cumprir de atrasado. E eu queria só que tu desse uma explanação aí de mais ou menos como que vai ser essa escalação inicial do Palmeiras amanhã contra o Fortaleza. Claro, claro, vamos lá. Assim, antes dessa explanação, a escalação, eu tenho quase que uma prévia dela aqui, vai ser um time, assim, totalmente diferente do que nós vimos, né? E o Abel, como ele está focado na final da Copa do Brasil, e na final da Recopa Sul-Americana, então ele deve deixar os jogadores descansando. Agora, sim, não é o fato dos jogadores que vão entrar em campo, porque o Abel ele tem um estilo de ganhador. Todos os técnicos têm, mas ele é um cara diferenciado. Nós vimos isso no Palmeiras, talvez poucos tenham visto, mas ele é um cara que ele quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Então, o time que deve ir amanhã para cima, para o jogo contra o Fortaleza, deve ser Jailson, Marcos Rocha, Kusevich, Emerson Santos e Lucas Esteves. Até aí, tudo bem. O meio-campo, existe a dúvida, tá? Mas deve ser por aí. Gabriel Menino, Danilo, Breno Lopes e Lucas Lima. E à frente, Gabriel Silva e Gustavo Scarpa. Deve ser mais ou menos esse o time, tá? Não é um time fraco, tá? Porém, o emocional, se tiver em ordem, deve, assim, dar um pouco de trabalho para vocês. Agora, assim, falando um pouco do Fortaleza, é um time que eu, assim, admiro o Fortaleza, porque pelo respeito, porque em uma live que eu participei lá não sei se foi no Insta Verde, no Insta TV ou não importa o que digam, eu falei do Ceará na Copa do Brasil, que o Palmeiras tinha chance de passar e atropelar, etc. Rapaz, o que entrou de gente do time do Ceará no meu Instagram, mas entrou com um calão lá embaixo, com baixo nível. Então, aí quando entra no baixo nível, eu não dou conversa. Se entra assim com respeito, eu até converso, entendeu? Mas os caras vieram, brother, falei, puxa vida, não vou mais torcer pro Ceará, cara, vou torcer pro Fortaleza agora. Boa, tiozão, é isso aí. Tá certo. Você não precisa esperar isso da nossa torcida. Isso aí, cara, legal. Nossa torcida é um pouco mais educada, isso é fato. Legal. Graças a Deus. Diegão, cara, faz tempo que tu tá calado, fica à vontade aí para conversar um pouco com o tiozão também, aproveitar que ele tá aqui com a gente. E se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Não, primeiramente agradecer o tiozão, né, cara? Agradecer, é uma honra ter aqui na live, essa live esculhambada que tá aqui, a galera, todo mundo meio que improvisado de fantasia aqui, mas a gente agradece, realmente é uma honra tê-lo aqui com a gente. A gente conversando ontem com o Felipe, né? A gente vinha falando dessa questão da organização financeira que o Palmeiras parece, da organização administrativa que o Palmeiras parece ter, né? Obviamente que é uma visão muito de fora, né? O que a gente acompanha daqui, vocês que estão aí realmente mais no dia a dia sabem como é que é e se a gente está enganado em relação a essa visão. Mas a impressão que eu tenho, vendo os outros times, sobretudo o eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, é que o Palmeiras parece um time que ele é mais coeso administrativamente, mais organizado administrativamente. Essa visão procede ou não, ou tem problemas internos do Palmeiras que a gente não tem contato aqui, e o Palmeiras não está tão bem financeiramente quanto parece. E só mais uma observação, eu também mencionei, dentro desse comentário, a questão que o Palmeiras parece estar aproveitando a base muito bem, né? Você tira aí Veron, Gabriel Menino, o de Paula, que eu sempre esqueço o primeiro nome dele. Patrick de Paula. Então, assim, é um time que de fato revelou excelentes jogadores de base, né? Então, assim, isso também é reflexo dessa boa administração que transparece, parece que está ocorrendo. Vamos lá, vou tentar falar em 2 momentos, né? Um antes e o agora. Nós tínhamos o Paulo Nobre veio na gestão Paulo Nobre, a base foi implementada na gestão Paulo Nobre, e se não fosse ele que aportasse do seu bolso 250 milhões de dólares, o Palmeiras teria falido. Né, e deixou para ser pago a longo prazo. Aí o Palmeiras caiu para a Série B, teve aquele problema todo.
através dos erros vem os acertos. Ok. Aí deram um upgrade, o Palmeiras entrou bem e veio o Alexandre Matos como diretor de futebol. E o Palmeiras entrou bem, foi campeão, e o Matos tinha uma metodologia de trabalho que era o quê? Não era somente reforçar o time, mas era não deixar que o outro time se reforçasse, entendeu? Então era uma metodologia do Matos também. E com essa, você sabe como que funciona. Gerente de futebol, diretor de futebol, às vezes quando você vai contratar um jogador, sempre tem aquela negociação com a gente. Você quer esse, mas eu sou agente desse também, você tem que levar. Né? Então acabou acontecendo isso também. Inclusive, isso está registrado em live no canal Tiozão do Verdão, dita por conselheiros do Palmeiras, entendeu? Então, sem nenhum problema. E o que acabou acontecendo? O Matos saiu, entrou um novo diretor e entrou esse momento que a gente vive agora do momento mundial no que diz a saúde, onde todos os aportes, investimentos, eles foram reduzidos. Né? Então, o Palmeiras, até então, ele estava com uma dívida, essa dívida com um patrocinador. O Palmeiras no Brasil foi o único time no Brasil que não cortou verbas dos seus funcionários, os salários também não cortou, ele cortou, mas quando foi campeão, ele deu tudo de volta. Então, no que diz as finanças, hoje a diretoria, ela está trabalhando em cima dos erros que aconteceu no passado. Então, ela trabalha em muito silêncio para não deixar que a informação vaze, e ela vai pontual e só anuncia depois que está assinado o contrato. E as contratações agora são contratações por produtividade, se tiver acima de 30 anos, contrato por produtividade, e se for abaixo de 30, entre 22 até 30, um exemplo, existe 50%, mas são contratações cirúrgicas e pontuais. E vale enaltecer também que a base, ela rendeu muito bem. Então, o time do Palmeiras, nesses últimos tempos, a base, ela revelou muitos talentos. Isso deu suporte e deve aparecer boas propostas aí nesse ano de 2021, quando abrir a janela, principalmente para o Gabriel Menino e para o Patrick de Paula. Falando em dívida, para zerar, a dívida do Palmeiras é maior com o patrocinador. Porém, com essa receita que já tem do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, que é uma receita boa, tanto o segundo como o primeiro colocado, a Recopa é uma receita, isso aí, se o Palmeiras quiser já quitar dívida, ele quita a dívida e começa a zerar do seu balanço. E o próximo presidente, que deve ser a Leila Pereira, ela assume assim, com caixa zerado. Isso é difícil no futebol brasileiro, em novembro. Ela deve ser eleita em novembro agora de 2021. Não sei se eu te respondi aí, Diego. Perfeitamente, show, Né? obrigado. Que é isso, cara. Com licença, prazer aí, tiozão. Eu só queria que tu me explicasse um pouquinho sobre essa tal dívida com o patrocinador, que eu não entendi muito bem. Como é que surgiu essa dívida? E mandar um abraço para a galera que está com a gente no chat. Valeu aí, guerreiros. Um abraço para o Henrique Marinho, para o André Luiz. Tamo junto. Obrigadão. E passa a bola aí pro tiozão. Ok, vamos lá. Como é que funciona? A Crefisa, a Leila Pereira, ela é patrocinadora pelo esposo dela, né? Se vocês quiserem, depois eu conto a história, como que ela virou patrocinadora. O patrocínio do Palmeiras é o maior patrocínio da América do Sul, a um clube. Ela, antes de patrocinar o Palmeiras, ela já patrocinava em comerciais, em horários nobres de algumas emissoras de televisão, o que ela tem como negócio, né? E a dívida, quando ela fez algumas contratações, um exemplo, é o Dudu, então 50% ela aportou, né? Então, em alguns jogadores, ela teve que fazer aporte. Por quê? Porque o Palmeiras hoje, o balanço dele, ele é mensal, ele era trimestral e agora é mensalmente. Então, todo mês existe a prestação de contas. Então, a Leila, quando o Palmeiras fez algumas contratações, ela desembolsou e com juros lá embaixo, né, vai CDI alguma coisa, com juros de mercado bem pequeno, ela me paga quando o jogador for vendido ou quando passa para frente, né? E
assim que se contraiu a dívida. Então, teve dívida no caso do Borja, no caso do Dudu, ela pagou, assim, um pedaço, mas o Dudu o empréstimo já foi, só o empréstimo já deu para pagar ela tranquilo, 50% do empréstimo, né? E a dívida se contraiu nisso. Agora, a dívida, se for ver hoje, ela chega a 110 milhões, não é uma dívida grande, sabendo que o Palmeiras ainda tem 2 campeonatos, se você for ver a falta de receita no sócio-torcedor, torcida, que é outras receitas que não estão dando, essa dívida ela deve ser quitada antes dela assumir o cargo como presidente, ela sendo eleita, entendeu? Deve ser quitada. Né? Não sei Perfeita explicação. se eu te respondi aí. Lembra a nossa Entendi muito bem, situação obrigado. com o Leg, né? Com o Luiz Eduardo Girão, né? Mais ou menos. A gente também teve o aporte financeiro dele, né? E daí, quando as coisas foram melhorando, a gente também teve que pagar essa dívida, né? Sim, Lembra é semelhante. Lógico que o patamar é menor, mas a base, assim, o princípio é o mesmo. Obrigado pela explicação, tiozão. Não, que isso, cara. Semelhante só a situação, né? A situação também era Lembra horrível, que né? A gente tá... A Rocha aí, sabe? Acho legal, cara. Assim, eu conheço Fortaleza, conheço Baturité e Guaramirim, viu? Guaramiranga, não? Exatamente. Isso aí Sim. mesmo. Eu fui fazer missões lá, mas já faz muito tempo, cara. Bacana. Legal. Fez missão por lá? Fez. Interessante. Sud? Baturité era um lugar alto, era até frio, cara. Né? É uma serra, na serra lá no maciço de Baturité. Sim. Exatamente, cara, é isso aí mesmo. Legal. É a cidade de uma das maiores revelações do Fortaleza dos últimos anos, né? Pêmio, É o Little Ed. É o Little Ed, é? Exatamente. Edinho, né? Edinho. Eu tava mutado sem querer aqui. Ó, Pêmio, eu só tô perguntando ao tiozão. Deixa eu só complementar esse assunto aqui rapidez, que eu te passo, sabe, no instante. É que os meninos estavam falando aí do Leg, né, Luiz Eduardo Girão, que eu acho que o tiozão deve saber, né, que hoje é senador da República e tudo mais. Assim, o Leg investiu 7 milhões do bolso no Fortaleza em 2017, e assim, o ano em que a gente ainda estava na Série C, e com aquele que é considerado o pior time de todos os tempos do Fortaleza, nesses anos em que ficou na Série C. Eu vi tudo de perto, porque eu trabalhava no clube, tiozão, certo? Trabalhei lá durante 2 anos, de 2017 a 2019. Então eu peguei todo esse processo de sair da Série C, voltar para a Série B, ser campeão da Série B. Então eu vi a chegada do Rogério, uma série de transformações que começaram a ser feitas ali no clube. E então, o Luiz Eduardo Girão, assim que ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi: vou fazer uma reunião com todo mundo do clube, todos os conselheiros, etc., e diretoria. Segundo passo, botar todos os salários em dia, tanto do elenco como dos funcionários. Terceiro passo, ele fez uma reunião grande com todos os funcionários do clube e o elenco. E aí foi onde eu entrei, foi o meu primeiro dia como funcionário do clube, porque eu era da TV Leão, que é o mesmo caso da TV Palmeiras, o mesmo trabalho que a TV Palmeiras faz lá. Então eu fui para filmar e tudo mais, eu era cinegrafista lá. Então entramos eu, o repórter, e o Luca era o produtor, o Luca que também faz parte aqui do nosso canal. O primeiro cara que falou com a gente foi ele. Foi o Luiz Eduardo Girão. Nos deu as boas-vindas, conversou um pouco com a gente. E a gente sabia que o que ele queria era ajudar. Ele queria... Foi como o Paulo Nobre fez com o Palmeiras. Ele queria tirar do dele para ajudar. Mas que a gente sabia que uma hora ia precisar pagá-lo. E o que pagou ele foi venda do Everton Cebolinha, do Grêmio pro Benfica, né? Deu uma grana muito boa pra gente. Então, pagou o Luiz Eduardo Girão, sendo que ele abriu mão de uma porcentagem que eu não me recordo agora. Ele não quis receber o valor todo, ele não quis receber os 7 milhões, acho que ele recebeu uns 4 por aí, e ele abriu mão do restante do valor. Ele devolveu para o clube. Então, para você ver, né, que determinados clubes, se não for pelo amor de torcedores que têm grana para injetar, fica difícil até do clube se reerguer caso esteja passando por uma dificuldade financeira. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá me cobrando aqui a questão das torcidas organizadas. Claro que as torcidas organizadas foram muito importantes. Até acho que muito da motivação daquele elenco de 2017 que fez subir foi graças às torcidas organizadas. A TUF, a JGT, Leões Open Bar, FECB, todas as torcidas que fazem parte aí da bancada tricolor, chegaram junto e alavancaram, carregaram o time no colo rumo àquele acesso histórico em Juiz de Fora. Então, cara, é muito importante o papel do Eduardo Girão, tanto que ele ficou só, sei lá, 6 meses.
Ele assumiu o time em julho, botou o time no eixo, o time subiu, ele passou para o Marcelo Paes, que é o atual presidente e que vai ser reeleito, na minha opinião, para mais um triênio, que aqui é de 3 em 3 anos. E aí veio o Rogério Ceni, aí começou toda a nossa caminhada de Série B, e aí ele focou na política, e hoje o homem é senador. Mas é isso, né? A galera não é muito fã dele, não, no lado político, mas no lado clubístico, né? A gente é grato ao Girão aí. Mas sim, é só para você entender como é que foi o cenário aqui do Girão, entendeu? Foi pago, mas ele abriu mão de porcentagem desse valor. Já o Paulo Nobre, ele recebeu tudo, e a gente tem que lembrar que o Paulo Nobre contratou o Mina, que foi caro, trouxe o Roger Guedes também, que foi caro, né? Acho que foi as grandes contratações. Eu não lembro quem foi que me falou isso, cara. Foi o Fernando, acho que foi o Fernando que me falou isso. Assim, no caso dessas contratações aí, o Paulo Nobre, ele deu uma caneta sem tinta para o Matos. Então o Matos saía sem tinta e ia contratando, você tá entendendo? Né? Uhum. Então, muitos jogadores deram certo, mas o Palmeiras ficou com alguns jogadores muito encostados e alguns estão até que jogando bem em outros times aí. Jogaria, tem o Carlos Eduardo, que está fazendo um baita campeonato no Atlético Paranaense. O Palmeiras gastou, se eu não me engano, foi 23 milhões de reais na época, faz 2 anos, né? Então tem muito jogador bom ainda que está na mão do Palmeiras, mas está emprestado, está jogando por aí. Agora é aquilo, foi uma caneta sem tinta, então agora o momento hoje não dá para você contratar jogador de peso, né? Tem que administrar. Desculpa aí se eu cortei o teu raciocínio, cara. Tudo certo. Sabe, fica à vontade, mas antes deixa eu agradecer aqui ao LG Gameplay, novo membro do Expresso Tricolor, valeu demais, só nessa live aqui a gente já ganhou 5 membros, valeu, obrigado a todo mundo aí que se tornou membro do canal, lembrando que é a partir de R$ 2,99, a gente tem mais outros 2 planos, fique à vontade aí para clicar no nosso Seja Membro e conhecer as recompensas que esses planos dão, porque tem recompensa para cada plano, e te convido aí a conhecer o nosso projeto. Hoje a gente está fazendo aqui essa live mais de resenha, de brincadeira e tal, porque é um carnaval que a gente infelizmente está tendo que ficar em casa, mas a gente sabe que o mundo todo está assim, a gente não pode estar infelizmente em aglomeração, temos que respeitar, porque pandemia não é brincadeira, então que a gente saiba respeitar, para quem sabe no próximo carnaval a gente possa estar todo mundo junto, brincando naquela folia que a gente gosta demais. Sábio, fica à vontade, meu querido. Primeiramente dizer que esta aglomeração aqui pode, viu? Esta aglomeração aqui tá correta. Aqui tá liberado. E a minha pergunta, primeiramente, seja muito bem-vindo, tá, tiozão? É um prazer estar aqui com você. Cheguei aqui um pouco atrasado também na live, mas é porque eu estava aqui fazendo desgosto da mulher, né? Me chamou para assistir um filme. Então, a minha pergunta ela tem muito a ver com o que já estava sendo comentado pelo PM e foi complementado pelo senhor. Para o Palmeiras, obviamente que é indiscutível a questão da venda dos jogadores para trazer um certo lucro e pagar a dívida. Mas para o Palmeiras, realmente é vantajoso vender jogadores como, por exemplo, Gabriel Veron, Patrick de Paula, Gabriel Menino, e ter que procurar outros jogadores que podem acabar sendo refluxo, porque, com todo respeito, eu gostava muito do futebol do Lucas Lima na época do Santos, mas, pelo que eu percebia na época, o Palmeiras, com aquela política de, como já foi dito por você, de se reforçar e não reforçar e tirar reforços de outros jogadores, acabou trazendo jogadores como o Lucas Lima, que, na minha opinião, ele já vinha numa qual seria o antônimo de ascendência? Ele estava caindo já, né? Decadência, isso. Ele já estava em decadência no Santos, e o Palmeiras vai e traz, eu acho que com o intuito de reviver o jogador, e acabou que não deu certo. Então, realmente, vale a pena essa venda de jogadores que encaixaram, que estão dando certo, que trouxeram resultados para o Palmeiras, porque foram jogadores que trouxeram um grande título que essa gestão do Palmeiras queria. Eu acho que o grande título não era nem o Mundial em si, mas sim a Libertadores, que era o que a torcida tanto queria, tanto almejava, né? E até em 2018, quando o Palmeiras é campeão do Brasileirão, os rivais diziam que o Brasileirão é prêmio de consolação porque não deu a Libertadores. Prêmio de consolação, Brasileirão, o maior torneio do Brasil, entendeu? O maior campeonato. Então, eu acho que esses jogadores que trouxeram essa cereja do bolo, que foi a Libertadores, eles não seriam a solução e para isso dar continuidade para serem novos e terem muito a entregar? Vamos lá, vou tentar. Flávio, professor Sávio. Sávio. Pode me chamar de você, viu, brother? Eu vou tentar responder, viu, Sávio? Seguinte, é difícil você montar um plano de carreira
para jogadores no Brasil. É difícil, principalmente aquela estrela, aquele jovem jogador. Então, eu posso dar o exemplo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um baita de um técnico, né? Mas é aquilo, ele teve um estágio um baita de um estágio no Fortaleza, ele foi para o Flamengo, não se deu bem, não está se dando bem, teve algumas coisas de bastidores, mas indo para a tua pergunta, senão eu vou desviar o foco. O Lucas Lima, no Santos, ele jogava muito bem. O empresário do Lucas Lima é o pai do Neymar, ok? Só que o sistema tático do Santos, o DNA tático dele, sempre foi ofensivo no 4-3-3, sempre joga agressivamente. Uma das coisas que o Santos, quando vai trocar de técnico, ele chega e fala assim, ó, o DNA é sempre para frente, para frente, para frente. Então, essa é a história do Santos. Ele saiu do Santos, ele veio para o Palmeiras. O Palmeiras é um time chamado Academia. Academia, nós fomos olhar a história, ela é mais clássica, tá? Ela gosta, mas não é tão agressiva, ela é clássica e conquistadora. E aí nós pegamos técnicos que, como o futebol brasileiro em si, ele não tem nada de novo, diferente do futebol europeu, que está progredindo, que está há muito tempo na nossa frente. Ele veio, o Lucas Lima veio para o Palmeiras e pegou técnicos que exatamente estão com o sistema tático e técnico robotizado, como no Brasil todo, na maioria dos técnicos, não generalizando, existem técnicos que têm até propostas boas de trabalho, tá? E o Lucas Lima foi criada uma baita expectativa, o pai do Neymar vendeu bem, trouxe ele bem, ele é um dos maiores salários do Palmeiras hoje, ele, como é que fala? Ele entrega pouco em cima daquilo que ele recebe, mas ele é um bom jogador, só que ele está refém, escravo do sistema tático. Com referência aos meninos da base, é difícil você concorrer com o mercado de fora, né? Então, vai chegar aí uma Inglaterra, você tem aí o Gabriel Menino, que ele tem interesse de Portugal, tem interesse da Itália, tem interesse da Alemanha e tem interesse da Inglaterra. Você pega o Patrick de Paula, que tem interesse da Inglaterra e da Espanha. Então é difícil. Você tem o Vinha também, que tem interesse da Espanha. Então é difícil você segurar os milhões de euros que existem, né? Então o Gabriel Veron, o passe dele, se chegar com 40 milhões de euros, leva, né? Então é difícil. Então você pega um Real Madrid e viu o Veron, viu o campeonato que ele fez mundial pelos 17 da seleção, viu alguns jogos do Palmeiras, opa, eu tenho potencial. Então é difícil fazer um plano de carreira e competir com o Euro a 6, entendeu? Então aí você pega 30, 40 milhões e multiplica por 6,50, aí é difícil competir. E outra, o jogador vai e o pé de meia está feito dele pelo resto da vida, é difícil, infelizmente. Não sei se eu respondi aí, Savio. Respondeu sim, respondeu. Ótimo. Valeu. Show de bola. Senhores, mais perguntas para o tiozão? Fiquem à vontade. Eu tenho mais um, eu sou muito curioso, viu, tiozão? Desculpa aí. Mas, assim... É mentira, é só porque tu mora nos Estados Unidos e ele também, aí tu tá querendo... Aí eu pergunto pros outros por quê. Mas enfim, a questão que eu tenho aqui é porque a gente estava falando sobre a organização financeira do Palmeiras e os outros times de São Paulo, eles não estão vindo muito bem. A gente vê o São Paulo que vem administração após administração só criando confusões, não tem mais tanto dinheiro no cofre como costumava ter. Corinthians super endividado, Santos com transfer ban. Você vê uma possibilidade do Palmeiras se tornar com uma certa distância nos próximos anos o Real Grande de São Paulo e fazer uma certa hegemonia no estado paulista? Boa pergunta. Para acontecer isso, eu vejo já assim uma certa diretriz, já uma certa vertente para isso. Por quê? Porque o sistema de eleição nesses clubes que você citou, a exceção do Palmeiras, não tem oposição. Tá? Então, a oposição ela é mascarada com cara de situação. Então, não tem oposição. Então, o conselho, existem conselheiros que são conselheiros vitalícios, é difícil você quebrar estatutos de times, né? De alguns times. O Palmeiras, nos últimos 3 anos,
o estatuto dele foi reformado. É como você pegar a Constituinte do Brasil, que é uma Constituinte bebê, e fazer uma nova Constituinte, né, que precisa ser feito. Já vai o meu recado já para o presidente do Fortaleza, que ele é senador, vamos fazer uma nova Constituinte, mas sem político fazendo Constituinte. Vamos deixar os intelectuais como foi feito nos Estados Unidos, né? São totalmente apartidários, sem interesses políticos nenhum e querem o bem da sociedade. E no Palmeiras foi assim, o estatuto saiu, a Sociedade Esportiva Palmeiras foi aberto o estatuto, e hoje é difícil sócio-torcedor votar? É difícil, mas eu não vejo como isso é impossível. O Palmeiras tem tudo para ser protagonista. Eu não estou falando isso como palmeirense, não, tá? Estou falando isso, assim, olhando os outros clubes. Porque o sistema, ele é arcaico nesse sentido. Ele não tem oposição ferrenha. E quando tem oposição, o conselho barra de um lado, barra do outro, ninguém vota, é um negócio complicado. E no Palmeiras, existe já uma certa unidade, não existe oposição. A Leila tem feito um bom trabalho como patrocinadora, deve se eleger conselheira, e saindo de conselheira, ela vai se eleger para presidente. Eu penso assim. Agora, sim, no futebol brasileiro precisa ser mudado muita coisa, viu? Como em outros setores também, né? Para a gente virar, um exemplo, clube-empresa, é uma outra cultura. Assim, a gente tem muito que aprender, mas mesmo assim, eu penso que o Palmeiras tem grande chance de seguir um bom caminho, viu, cara? Seguir um bom caminho e talvez alguns, se tiver interesse em melhorias, copiar esse modelo e trazer para o seu clube, entendeu? Ótimo. Obrigado, Show de bola. Obrigado. Vou agradecer aqui a Vera Ferro, que ela acabou de se tornar membro aqui do Expresso. Valeu, Vera. Brigadão demais. Não só a Vera, mas a todo mundo que já se tornou membro aqui do nosso canal. E ela tá perguntando aqui, Edmoza, como é que faz para entrar no nosso grupo de WhatsApp? O número é aquele mesmo que tá lá na aba comunidade, Vera. Pode colocar lá, é um pouquinho confuso, né? Porque é número de fora do país, mas pode salvar aquele número lá do jeito que tá lá, e pode falar com o Edmoza que ele coloca você para dentro do nosso grupo de membros, beleza? Inclusive, eu tô só esperando terminar. Diz, Edmoza. Só terminar a live para já adicionar a galera. Já vieram falar comigo, mas eu tô usando o celular para câmera. Então, assim que eu terminar a live, eu vou adicionar a galera que já veio falar com a gente. Show de bola. E aí, Felipão, fica à vontade, cara. Tiozão, boa noite, né? Aliás, aqui bom dia, mas boa noite. Eu queria saber da sua opinião se foi muito abaixo referente ao time do Palmeiras jogar o Mundial de Clubes, a ficar no 4º lugar. Porque eu acho que disseram, não sei, enfim, disseram que foi o primeiro clube sul-americano a ficar em 4º lugar e não ficou entre os 3. Para ti, foi decepcionante em ver o Palmeiras jogar contra um time egípcio, comparando com um time sul-americano, nós brasileiros somos melhores que eles, e levar para uns pênaltis que, por sinal, eu vi os jogadores do Palmeiras muito apáticos nas batidas de pênalti, perdendo o pênalti que, enfim, fosse no final contra o Bahia, não sei, entendeu? Como ia ser a situação deles, né? E referente, pode prejudicar futuramente um jogo da Copa do Brasil contra o Grêmio por causa do Mundial de Clube? Queria saber a sua opinião. Boa pergunta, Felipe. Eu vou tentar responder aqui. Sobre o Palmeiras no Mundial, assim, na minha opinião, o palmeirense que já viu o Palmeiras na Libertadores de 99, viu o Palmeiras contra o Manchester em Tóquio, também disputamos o Mundial. Para mim, não foi frustrante, por quê? Aí depois eu vou falar da parte técnica. Não foi frustrante por quê? Porque o técnico entrou faz 85 dias. Então, ele entrou sem planejamento, que é algo que no Brasil não existe, né? Não existe planejamento, não existe pré-temporada. O técnico, ele gosta de adotar um sistema 3-4-3 e os jogadores estão enraizados com o sistema 4-5-1, 4-4-2. Então, é difícil você fazer isso. Eu não fiquei chateado, por quê? Porque nós viemos de uma Libertadores há uma semana atrás,
E a Libertadores, da parte do hino da torcida do Palmeiras, que é obsessão, é uma palavra forte, mas a torcida gosta de cantar. Então, aquele gol do Breno Lopes, no finzinho, ela suavizou o Mundial. Agora, vamos falar de quarto colocado, ok. Então, toda notícia ruim é o que dá mais ibope. A sociedade em si, ela trabalha e gosta de consumir mais notícias ruins. O Palmeiras ficou em quarto colocado. A cultura brasileira, a cultura sul-americana, a exceção da Argentina e Chile, onde eles são mais patriotas, onde o locutor que está narrando, se ele torce por Boca e está jogando o River, ele vai torcer por River, porque o River é Argentina. No Chile se está jogando Colo-Colo, mas ele é o LDU, né, o outro time, o UCLA, né, ele vai torcer para o Chile, porque ele é patriota. Agora, no Brasil, não existe esse patriotismo, no que diz a mídia, com isso. Então, existe aquela mensagem subliminar, não existe Brasil, existe um jargão. Se frustrou o Mundial? Para mim, não. O Palmeiras veio e está vindo, a exceção nos últimos 80 dias, o Palmeiras só teve um jogo que ele teve uma semana livre, que foi o jogo contra o primeiro 3-0 contra o River lá. Depois teve jogo quarta, domingo, sábado, terça, quarta, domingo. Então o Abel ficou louco. E não tivemos contratações pontuais porque a agenda não permitia você inserir jogadores. Então ele teve que trocar pneu com o carro andando a 90 por hora. O Mundial, para mim, foi um Mundial com nível tático, técnico mais baixo que eu vi. Nós não vimos bons jogos nenhum. E penso que o Palmeiras perdeu, não foi pela capacidade do Tigres, não, e os pênaltis, não, foi pelo emocional. Então eu dou até um exemplo para todos. Quem consegue, estando bem, estando ruim no seu emocional, estar bem com a sua família, ou produzir no seu trabalho com qualidade e viver a vida com alegria. Então, o Palmeiras entrou em campo nesses dias, né, com um emocional muito pesado, e assim, não foi legal. E quando você não tem o emocional bom, o coletivo ele se torna ruim. Quando o goleiro se torna o melhor jogador ou protagonista, é que o time não foi bom. Agora, quando você tem uns 4, 5 jogadores acima da nota 8 em campo, jogando um bom futebol, eles seguram o coletivo. Então, o coletivo foi ruim, não estava bem, o emocional, até o Abel Ferreira mesmo pontuou isso, né? O emocional não estava bem. E alguns jogadores também pontuaram isso. Tiozão, referente à final da Copa do Brasil, pode prejudicar ou não por questão de que o time já está cansado. No meu ver, ele poderia até lá, não é porque joga contra o Fortaleza, jogar como time B, mas referente à campanha porque assim, foi anormal, né, o Campeonato Brasileiro. Então isso pesa, teve Libertadores, enfim. Mas referente à final, será que se ele colocar os jogadores nesses 3 jogos, tá faltando, não vai pesar não, referente a eles, chegar numa final, chegar exausto e empolpar eles? Não, assim, eu penso que ele teria aí esses 3 jogos que faltam aí, faltam, acho que 15 dias, eu penso que ele vai ter entre aspas, uma pré-temporada que ele nunca teve, né, durante esse tempo todo. Por quê? Porque ele estava lutando para se classificar na Copa do Brasil, lutando-se jogo a jogo para ir para a Libertadores, lutando para disputar o Mundial. Agora ele tira a carga física, carga emocional, coloca o time em reserva e vai tentar fazer uma mini temporada com os titulares e preparando para a Copa do Brasil. E Copa do Brasil é 50%, né? É 50% cada um. O Grêmio é um time copeiro, a gente respeita. E quem tiver melhor, vamos que vamos. Tiozão, tem uma pergunta aqui rapidez. Na verdade, tem várias perguntas para o Tiozão, mas tem uma aqui que eu vou aproveitar, que era uma pergunta que eu ia fazer. Um gaiata aqui que vai colocar o nome dele, não é muito legal para os torcedores do Palmeiras, mas ele pergunta: bom dia, Tiozão e maquinistas. A gente aqui é conhecido como maquinistas, beleza, Tiozão? Tiozão, como o Palmeiras... Maquinista, depois vocês me falam. Certo.
Tiozão, como o Palmeiras vem para esse Brasileirão após essa eliminação do Mundial de Clubes inesperada pela torcida e mudando um pouco do emocional do torcedor alviverde? Era a minha pergunta, porque assim, eu estava vendo aqui a tabela, o Palmeiras é o 7º colocado, na frente dele está o Grêmio, que é o seu rival da final da Copa do Brasil. Sei lá, o que é que a gente pode esperar do Palmeiras para esse resto desse campeonato? Porque o time ganhou a Libertadores, disputa a final da Copa do Brasil, foi campeão paulista. O Palmeiras não tem mais chance de título, né, do Brasileirão, mas sei lá, o Palmeiras vai passar a fazer o Brasileirão o quê? Como um treino para a final da Copa do Brasil? Assim, agradecer a pergunta aí da galerinha do chat e aproveitar e dar uma força no like aí no canal, né? No canal aí do Fortaleza. E, assim, tentar responder a pergunta é o seguinte, no que diz o que esperar do brasileiro, nada. O torcedor palmeirense não está nem aí com o Campeonato Brasileiro. Se amanhã perder para o Fortaleza, não vai ter corneta, não vai estar nada, entendeu? Por quê? Eu estou falando isso, gente, não é assim querendo exaltar o Palmeiras, não, mas o Palmeiras ele já está classificado para a Libertadores do ano que vem, ele vai disputar 2 finais, ele está classificado para o Super Mundial de Clubes, que não tem mais convite agora é por meritocracia, que quando a FIFA colocar no papel, são só os times realmente que têm meritocracia. Então, esse Campeonato Brasileiro, a gente não aspira a nada, né? Então, deixa aí o time reserva jogar e vamos se preparar para a final da Copa do Brasil. Viu, tiozão? São 2 campeões da Libertadores, o Palmeiras e da Libertadores do ano retrasado, Flamengo. né? O Flamengo, e 2 da Sul-Americana. Independiente Del Valle e o Defensa e Justiça. Isso. Então, referente a eles vão com a CONCACAF, né? Com a... Eu esqueci o nome da Europa. Qual é o... Champions League. Champions League. UEFA. Isso. Né? A UEFA, pronto. UEFA. E referente, então, falaram hoje, que eu vi na rádio, que vai ficar pesado. Por quê? Porque no próximo ano tem a Copa do Mundo. E nesse ano não tem como fazer porque tem os Jogos Olímpicos, que é no Japão, entendeu? Que é referente a ser mundial lá, esse mundial, né, enfim, né, o maior que ia ter. Então, estão falando que esse mundial vai ser colocado para 2023, porque não tem como, por causa da Copa do Mundo que vai ter agora, 2022, agora em novembro, né, porque lá no Egito, Arábia, enfim, é frio, né? E nesse tempo, se for no meio do ano, vai ser calor, não vão adiar para o final do ano, 2022, a Copa do Mundo. Eu posso só complementar, tiozão, até porque também é dentro do que ele está falando. Rapaz, e é incrível isso, eu acho até preocupante, porque assim, o tiozão até mencionou no comentário dele que o Palmeiras está cansado, jogou muito durante o ano. E eu percebo que a FIFA há alguns anos vem tentando ressuscitar esse Mundial de Clubes para tornar uma coisa mais atrativa. E essa nova fórmula talvez é uma forma que eles entendam que vão conseguir ressuscitar. Porém, se você for pegar o calendário europeu, o calendário sul-americano, que é extenuante, pesado, e somar com um Mundial ainda maior no final de temporada, rapaz, será que de fato eles vão conseguir tornar mais atrativo ou não? Ou ao contrário, os times vão começar a mandar time B, alguma coisa assim, entendeu? Final de temporada para o futebol sul-americano, né? Sim, sul-americano, perfeito, sul-americano, mas para o europeu, que é pior, é na intertemporada, é no meio de temporada, né? Que é pior ainda, porque aí, se eles já não dão tanta atenção hoje, talvez eles vão passar a dar menos ainda. Quer dizer, pô, vou mandar meu time principal para jogar um torneio maior, mais extenso, e vou perder aqui, por exemplo, a Bundesliga, ou perder aqui a Premier League, ou perder ponto, entendeu? É complicado. Entendi. Assim, não, legal as colocações. A FIFA, quando ela soltou uma nota em 8 de janeiro, falando sobre o Mundial, né? Acho que se eu não me engano, foi em 8 de janeiro. Ou seja, ele está no formato de 4 times, ele está no papel, mas tem ajustes a serem feitos com as confederações. Você pega a Sul-Americana, que é a Comebol, você tem a UEFA, você tem a CONCACAF, você tem a da Ásia, que eu esqueci qual é. Então, falta ajustes exatamente para afinar no que diz a não ser nem meio de temporada de um, nem fim de temporada de outro, nem começo de temporada, e equacionar isso para que dê tudo certo. Ou seja, a FIFA ela quer fazer algo no sistema como se fosse uma Copa do Mundo de clubes, são 24
clubes, como se fosse uma Copa do Mundo. É o mais correto, na minha opinião, tá? Agora, como eles vão colocar isso no papel, como eles vão operacionalizar isso, ainda não está concluído, assim, não existe uma conclusão. Inclusive, até com referência a anos, não sabe se vai ser em 2022, 2022 com certeza não vai ser, se vai ser 23 ou 24, entendeu? Mas aí tem uma disputa de poder também que existe, de bastidor, né? Aí vai o diálogo e o bom senso, eu penso que deve prevalecer aí, e até pegar um gancho ali, eu esqueci de responder, acho que foi para o Felipe, pegar um gancho. O segundo lugar no Brasil, na cultura brasileira futebolística, é a mesma coisa se fosse o último lugar, né? O segundo lugar não é valorizado. Então, a gente viu o time do Egito, quando ganhou o terceiro colocado ali nos pênaltis, eles foram para cima, e um abraço. E a história diz, tá? É só a gente acompanhar um pouquinho aí, o vice, terceiro e quarto colocado nos campeonatos de fora, eles são revalorizados também, que a cultura latina, a nossa cultura, principalmente a brasileira, não dá tanto crédito a um segundo, terceiro e quarto colocado, entendeu? Mas esqueci de responder isso, viu, Felipe? Desculpa aí, cara. Não, tranquilo. Tem uma pergunta aqui, ó, do Rafael Moreira, ele pergunta: ô tiozão, me responde aí, esse Mundial é realmente muito importante para ti? Libertadores não deveria ser muito mais importante em termos de título, sendo que os europeus não estão nem aí para o Mundial? Pergunta aí do Rafael Moreira, tiozão. Ô, Rafael Moreira, agradeço pela pergunta, brother. O seguinte, até então, no modelo que vinha assim acontecendo, os europeus eles entravam jogando com uma perna só. A gente viu o Bayern contra o Tigres, jogou com uma perna só. Agora, nesse novo modelo, que ele está para existir, como se fosse uma Copa do Mundo, aí é um modelo diferente. Aí eu penso que sim, os europeus vão gostar, porque como se fosse uma Copa do Mundo. Segundo, existe premiações boas também e meritocracia, né? Então, qual time não gostaria, com honra e mérito, ser campeão do mundo, mas ser campeão do mundo sabendo que participou dos melhores times do mundo, e não times convidados, e não times com outros interesses, mas foram times ranqueados e campeões por meritocracia. Aí, nesse novo sistema, eu penso que sim, vale-se mais a pena. Sim, fora isso, tiozão, que aqui o futebol sul-americano, vamos supor, vai um Brasil, né? Vai um time brasileiro, vai pesar mais, porque lá o calendário é bem organizado. Entendeu? Eu, na minha opinião, o CBF já deveria ter mudado isso. Fazer a mesma temporada que um europeu faz. Porque não pode, por causa dos estaduais. Entendeu? Eu, na minha opinião, os estaduais deixam para os times pequenos, entendeu? Vamos botar o Campeonato Cearense aqui. O Campeonato Cearense já começou. Fortaleza, Ceará, só vai começar só na segunda fase, se não me engano. Eu, na minha parte, você vai fazer o seguinte: não, estaduais deixa para os times pequenos, quem for campeão pega a vaga da Copa do Brasil, vai para a Série D, e os grandão de cada estado joga só o brasileiro, a Copa do Nordeste que tem aqui, na minha opinião, entendeu? E se organizar, porque senão vai chegar o Mundial, vai chegar todo quebrado. Não, sim. Agora, só uma pergunta: quanto que paga o campeão do futebol do Cearense? 600 mil, rapadura e uma tapioca, né? 600 mil, eu acho. 600 mil é o prêmio da Fares Lopes. É o prêmio da Fares Lopes, 600 eu acho mil. Que é isso aí, tu não sabe dizer. É 1 milhão e pouco. Sei não, eu só Não, quero... 1 milhão e pouco é a cota inteira. Entrando e depois, se for campeão, recebe os outros 600. Isso. Eu não E eu não Fortaleza acredito. ainda divide pros pequenos, né, galera? Não, Eles pegam a parte independente dele do ainda valor, divide. é uma merreca. É uma merreca que eu sou totalmente contra, mas vou esperar o tiozão responder para poder dar meu parecer. Só um adendo, só para o tiozão entender, o Fortaleza e o Ceará ganham a maior cota e eles pagam para não jogar a primeira fase, para tu ter ideia. Uau! Então, aí é o seguinte, cara, aí, infelizmente, a CBF, ela tem, CBF com alguns patrocinadores, detém e fazem de manipulação os times e etc, né, cara, e a gente fica refém disso. Falta realmente profissionalismo, falta uma reforma também no que diz ao futebol, abrir a mente. Agora, um exemplo, o futebol paulista, o campeonato paulista paga 5 milhões de reais.
né? Só que o regulamento, um exemplo, o regulamento do ano passado, ele não permitia que você colocasse 30% ou 40% do time sub-20, um exemplo, né? Reserva, né? Coloca sub-20. Nós, como palmeirenses, né, nós estamos batendo o pé e pedindo que o Palmeiras entre com o time reserva todinho no Campeonato Paulista, entendeu? Sub-20, e pega esse tempo aí. Um exemplo, o Campeonato Paulista começa no dia em fevereiro, quando termina a Copa no primeiro jogo da Copa do Brasil do Palmeiras, né? Então não tem sentido. Então entra já, faz uma pré-temporada já no Paulista, já preparando. Agora o calendário é muito sofrível, cara. É algo assim que é um inconformismo. A gente não pode ficar nessa zona de conforto, não. E como mídia alternativa, pelo menos do lado nosso aqui que eu falo, no que diz a Palmeiras, quando consultado, a gente se posiciona com firmeza que seja melhorado com padrões europeus. Qual é a forma da gente crescer? Olha só a Argentina, que é vizinha. Olha como que é o calendário deles. Né? Simples, não tem... Muito mais organizado. Muito. Edmoser, eu sei que tu ia falar, mas eu posso fazer só um adendo. Depois eu passo a bola para o Danilo aí. Beleza. Em relação aos estaduais, que, como o Felipe falou, eu acho que a fórmula não é acabar com o estadual. Até porque o que calendário esses times teriam? Faz uma quarta, faz uma quinta, faz uma sexta divisão. Tá bom, bota o Maranguape para jogar uma sexta divisão do Campeonato Brasileiro. Cadê o dinheiro para esse time fazer uma viagem? Entendeu? Então, os estaduais, eles têm sim sua importância. O grande problema é a supervalorização que eles ainda têm, que eles ainda possuem, que eles ainda tentam agregar para esses times de primeiro escalão, de primeiro patamar do futebol brasileiro. É como o tiozão falou. Quer obrigar o time a não jogar com 30% ou no máximo 30% de sub-20, aí peraí, eu vou ter que sacrificar agora, eu já não tenho pré-temporada, eu vou ter que sacrificar agora os meus jogadores a uma contusão, a um problema sério, a comprometer o resto da temporada, dentro de um campeonato que vai me pagar um valor que, assim, né, para vocês parece um valor muito irrisório, 5 milhões, mas se o Campeonato Cearense, a Federação Cearense pagar 5 milhões como primeiro lugar, seria excepcional, até porque para o Fortaleza, tirando a bilheteria, garantir mais quase 3 milhões e entrar nas oitavas de Copa do Brasil, o Fortaleza tem que ser campeão da Copa do Nordeste, entendeu? Então, ainda é uma premiação bem inferior ao primeiro lugar do Campeonato Paulista. Eu admiro muito o Campeonato Paulista, porque, para mim, é um campeonato estadual à parte, entendeu? Você tem ali... muito atrativo financeiramente. É bem organizado também. É bem organizado, é atrativo não só financeiramente, mas também pelos elencos que tem, os clubes que tem. Você tem os grandes, você tem agora Bragantino, você tem aqueles times do interior que, vez ou outra, montam um elenco interessante. Os empresários investem também. Exatamente. Então, eu acredito sim, Felipe, não tô querendo desmerecer o comentário, mas eu acredito sim na importância dos estaduais, que eles devem permanecer, especialmente para esses times de níveis menores, de orçamento pequeno. Por exemplo, o que seria do em casa, ser um cearense, entendeu? Não, mas referente, eu não falei em acabar, eu não falei em acabar com o Campeonato Cearense. Estou falando o seguinte: pegar o time grande, vamos supor, Fortaleza e Ceará, de fora do estadual, deixa para os times pequenos lutarem com a Série D, com a Copa do Brasil. Eu tenho uma opinião para isso, eu vou falar depois do Danilo. Eu sempre defendi isso. Né? Vou passar para o Danilo a bola aqui rapidinho, mas eu sempre defendi isso, porque eu disse assim, o que poderia ser uma solução para isso seria parte das vagas da Copa do Nordeste e Copa do Brasil ia por ranqueamento, ou seja, já tirava os dois grandes, e o restante deixava os times menores disputar. Até porque, salvo engano, o Luca não está aqui, mas vocês me corrigem se eu estiver errado, nunca houve um campeão do interior do estado do Ceará, campeão cearense. Nunca na história do... Ricardo é campeão. Ricardo foi campeão. 92 ou 94. Ele mas dividiu foi... mais 4. Sim, mas foi dividido. Foi dividido. Não, tô falando um título como, por exemplo, como foi o título do Fortaleza esse ano. Fortaleza foi campeão sozinho. Em campo não tem, né?
Em campo não tem. Em campo não tem. Então, assim, seria uma chance até de as torcidas do interior se empolgarem de ver o seu clube lá levantando a taça. Mas por exemplo, o Pernambucano, o Salgueiro foi o primeiro time do interior a ser campeão ano passado. O Salgueiro foi campeão na final contra o Santa Cruz. Foi o primeiro time do interior. Depois de quantos anos? Não, beleza. A gente vai chegar nisso aí. Eu só não quero contar a vez do Danilo, mas o Salgueiro é um time de Série C. O Salgueiro é um time de Série C, não é qualquer time. Tem isso também. A rocha dele. Danilo, passa a bola para Beleza, obrigado, pessoal. Eu acho que, já colaborando, eu acho que todas essas amarras que prendem campeonato estadual, calendário, mudança, tudo isso se prende porque ainda a CBF usa as federações como currais eleitorais, né? Esse é um ponto estratégico que eles têm isso, e eles não querem modernizar esse tipo de modelo porque talvez eles enfraqueçam e os deles nunca vão ser os presidentes da CBF, essas pessoas que mandam no futebol brasileiro. Então tem muito disso. Quando os clubes eles acordarem e entenderem que é muito que o Marcelo Paes já falou, embora algumas pessoas não concordem, outras concordem sobre as questões dos orçamentos, do contrato televisivo do Campeonato Brasileiro. Enquanto os clubes não acordarem que eles são os protagonistas, e por exemplo, eu adoro estadual, tá? Eu sou um defensor que continue estadual, mas tem que rever todo esse modelo, principalmente do Campeonato Cearense. A gente tem que rever, isso é uma coisa mais atrativa até para o Fortaleza e para o Ceará. A federação tem que olhar para o Fortaleza e Ceará não como um filiado, ela tem que olhar e dizer, esse aqui é o meu melhor produto, não posso perder. Eu não posso perder esse cara, porque se eu perder ele, não tem sentido o restante das outras coisas. Então a federação tem que começar a mudar esse sentido aí. Mas é uma estrutura do Brasil que realmente é uma bagunça e é arcaica, né? Já era para ter mudado. A Argentina ele conseguiu mudar Viu, Danilo? Só para concluir, a Argentina conseguiu mudar todo o patamar dele de campeonato nacional quando foi feita uma liga. E a Barclays aportou aquilo ali, entendeu? O banco, né? Então aportou e a Federação Argentina ficou de lado mesmo, ficou escanteada. Então a liga foi formada, os clubes entenderam que eles são os protagonistas, buscaram um patrocínio, o patrocínio injetou, e o Campeonato Argentino, cara, ele não pode ser, talvez ele não seja melhor que o Campeonato Brasileiro, talvez ele não seja mais competitivo que o Campeonato Brasileiro, mas ele tem muito mais visibilidade que o Campeonato Brasileiro. Se tu pegar a Europa assiste o Campeonato Argentino. Mas será que assiste o Campeonato Brasileiro? Não. Entendeu? Então esse é o grande ponto. Eu acho que a estrutura na conjuntura geral do futebol, ela tem que ser revista. Os tempos mudaram, galera. Os tempos mudaram, as coisas mudaram, e só que favorece interesses particulares de pessoas. Por isso que o futebol brasileiro não consegue evoluir de acordo com que a leva Barclays, Premier League, Liga Argentina, Liga do Chile também teve uma nova... A Barclays saiu, beleza? A Barclays saiu. Mas foi ela que começou, não foi? Mas foi ela que começou, não, eu tô dizendo o movimento, né? Eu não tô dizendo que agora continua, perpetua. Mas assim, o pontapé aqui é que puxou isso pra cima. Aqui é o Ipiocão. Na Espanha é uma liga, né? Na Espanha. Na França, Ligue 1. Na França. Todo canto só não é no Brasil. Aqui a esculhambação já começa no patrocínio do campeonato, que é uma cachaça. Pra que é melhor? Deixa Coloca só esse comentário aqui, porque eu acho que vai enriquecer a discussão do Marcos Aurélio. Acho que é o antes de comentar. É difícil mexer no estadual, papapá. Quero falar disso aí. Pronto, é isso aí. Vai lá, comenta. Pode comentar, moço. Depois eu falo. Marcos, o futebol, ele mudou. A gente não pode tratar o futebol como a gente tratava em 1902. Tudo mudou. A gente não pode dar a mesma relevância para o Campeonato Cearense que a gente dá para o Brasileirão. Futebol hoje é movido a dinheiro. A verdade é essa. A gente pode gostar, pode não gostar, mas é dinheiro que move o futebol. Eu tenho um trauma em relação ao Campeonato Cearense, que é o caso do Ederson. O Ederson era um jogador chave no nosso esquema, e nós perdemos ele numa lesão contra o Guarani de Sobral, num jogo que eu não me lembro o que é que valia, mas não valia muita coisa, até porque o máximo que valia era o Campeonato Cearense. Nós perdemos ele por um ano inteiro, até hoje ele não recuperou seu futebol. A gente continua pagando salário para ele. Agora, tu imagina se isso acontecesse com o Gustavo em 2018. Poderia ter custado muito mais caro. Imagina se acontece com algum jogador-chave hoje, com o próprio David, né, que apesar de ser muito contestado, é o nosso melhor jogador.
nós perdêssemos um jogador desse por conta de um jogo que a gente paga para jogar. É sem condições. Eu sou totalmente a favor de existir uma certa Copa dentro dos campeonatos estaduais. Por exemplo, Fortaleza, Ceará, obviamente, estariam nessa Copa. Floresta, Ferroviário, os melhores colocados faziam ali uma disputa entre 6, entre 4 pontos. Pronto, ia ser uma coisa em que em 2 semanas no calendário poderia matar. Não precisariam de todos esses meses que se demanda do campeonato estadual. A gente não ia perder nenhum jogador lesionado. Mas também tem outro ponto que eu estou pensando aqui, né? Tem a questão do sócio-torcedor, né? Que o sócio-torcedor ele paga por um pacote para poder assistir todos os jogos. A gente podia dar uma mexida nisso aí. Mas a gente tem que mexer no campeonato estadual porque não dá dinheiro, não paga. A verdade é essa. A gente tem que focar na Copa do Nordeste, que dá uma renda bem melhor. E sem falar que se a gente for pegar a preparação para o brasileiro, eu vou estar preparando meu time jogando contra o Barbalha. Com todo respeito ao Barbalha, eu não posso pensar no Palmeiras me preparando contra o Barbalha. Agora, na Copa do Nordeste, que você pega um Sport, que você pega um Bahia, você pega um Ceará, que até os times que estão mal das pernas, como o Vitória, como o Santa Cruz, vão dar um preparo melhor do que o Campeonato Cearense. Eu sou totalmente contra nós entrarmos com o time principal. Quem sabe a solução que o Tiozão falou de entrar com o time da base seria sensacional. A gente tem Torres, Luiz Henrique, nós temos jogadores que não foram utilizados nesse... Miguel, Samuel, vai jogar agora o Edmundo, agora no Cearense, a base. Tem uma porrada de jogador na base que não vai ter chance, porque a gente não pode colocar o Miguel para jogar contra o Palmeiras, porque contra o Palmeiras a gente não pode estar testando. A gente tem que ganhar aquele jogo. Então a chance que a gente tem de mexer com a base é no Campeonato Cearense. Enfim, todos os caminhos levam a não dar mais importância ao Campeonato Cearense. É importante sim ganhar do nosso rival, é importante sim ganhar do Ceará, ser campeão do Ceará. Façamos uma Supercopa, façamos alguma outra coisa, que não seja um campeonato de 3 meses de duração, que não vale nada. Mas a torcida iria ter maturidade, entendeu? É um dos maiores questionamentos que eu tenho, porque eu já ouvi muito. Por exemplo, na época agora que nós tínhamos a final do Cearense, 2 jogos no meio do Campeonato Brasileiro. Tudo bem. Mas aí questão de calendário, né, mano? Teve a pandemia. Não, beleza. Eu tô pegando esse exemplo aqui atípico. Era para ser só um jogo. Porque na época eu bati muito de frente com muita gente e provavelmente vai ter uma galera aqui na bancada que pode discordar de mim. Eu não sei se o Tiozão vai compreender muito o que eu estou dizendo. Mas, Tiozão, aconteceu o seguinte, as finais de Cearense aconteceram no meio do Campeonato Brasileiro. E eu disse, manda o time reserva, porque eu não vou sacrificar um Oswaldo, correr o risco de perder o Oswaldo com uma contusão no final do Cearense, comprometeu o time, comprometeu um titular para o resto do campeonato. Que a gente vê a situação do Fortaleza, tá vendo a situação do Fortaleza tá vencendo agora no final do campeonato. Aí você prioriza demais um campeonato, uma final de Cearense no meio de uma temporada, e quando você diz, não, coloca os reservas, mas é uma final contra o Ceará. Mas calma, vamos mesclar esse time para não ter o risco de não ter uma lesão, de acontecer algo mais sério, de não prejudicar, de não comprometer o campeonato, e a galera fica com 4 pedras, entendeu? Porque não é porque é uma final contra o Ceará, tem que ganhar, clássico não se joga, se vence, aquela coisa, também não se joga, se vence. Então, beleza, a torcida vai ter maturidade para entender que o cearense, para nós hoje, é refúgio, que o cearense, para nós hoje, é um campeonato que deveria ser, sim, colocado à base para revelar jogador novo, para poder dar rodagem para esses caras. Ou a torcida continua nesse pensamento que não tem que ir com os titulares, porque tem que ganhar do rival, e é isso e pronto. Vamos deixar o Tiozão responder, né, agora? Não, a visão dele, né, pô? Eu tô deixando vocês arrocharem aí, eu fico Mas é bom que deu pra você entender o nosso background aqui, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pro Tiozão. Deixa ele responder as outras, mano. Deixa ele responder, mas já então pronto, vai, pode ir, Tiozão. Eu vou sair da live aqui, eu vou conversar com a minha esposa Rocha e a Rocha. É isso aí. Amanhã é Valentine's Day, é dia de arrocha mesmo. É isso aí, cara. É Valentine's Day. Eu já ganhei minha caixa já de bombom, já, brother. Opa! É hoje, né? Aqui já é hoje, né? É porque aqui ainda não virou, não. Mas aí não virou? Ah, tá. Aqui já virou, já. Assim, com referência à sua pergunta, ô, Savio, cara, assim,
assim, é algo bem difícil, porque assim, Fortaleza tem 2 times, né? Não quero assim subestimar os outros times, não, mas o Fortaleza e o Ceará. É o time da capital e o time que tem o nome do estado, porém as torcidas se equivalem, etc. Cara, é algo assim muito de cada cabeça, viu? É difícil você ver uma unanimidade. Agora, assim, aqui de fora, tá? Olhando de fora. O que eu faria se tivesse uma final de campeonato cearense e tivesse um brasileiro ali que a gente tinha que poupar ou etc. para não correr o risco, ou Copa do Brasil para passar. Como torcedor, eu ia o campeonato, antes, deixa eu fazer uma pergunta, o campeonato cearense, cada um de vocês vê uma importância grande? Só para mim fazer uma leitura aqui. Não. Eu não. A única importância é ganhar do rival. Só. Se só tivesse esse jogo, para mim vale. Mas tem um comentário aqui, ó. Tem um comentário aqui do Cristiano Bezerra que é importante, cara. Porque assim, ele chama a gente de egoísta, mas no sentido com embasamento, certo? Porque a gente está tendo a visão do time grande da capital, né? Mas imagina a visão também do torcedor do Icasa ou do Água Santa, no caso lá dos times em relação a Série A2. Posso responder em relação a Diogo, é como a gente olha pro Flamengo, pro Atlético e pro Internacional, que tá querendo ganhar o Campeonato Brasileiro, a gente olha do mesmo jeito que esses times olham pra gente no Campeonato Estadual. Eu extrapolei, mas é mais ou menos isso aí. Ou vocês concordam ou discordam comigo? Mas, deixa eu responder essa aqui que eu quero. Foi exatamente por essa razão que eu falei no meu comentário que uma solução possível para isso fosse, enfim, entrar nas Copas, né, por ranqueamento e deixar o Campeonato Cearense basicamente para os times do interior do estado. Porque, cara, por exemplo, eu tô tendo uma visão egoísta por falar isso. Ok, eu acho mais egoísta a gente passar mais 100 anos sem ver um time do interior do estado ganhar um título. A gente tá mentindo pra quem? Porque a gente fez a semifinal contra o time que era a base do Fortaleza e a base do rival. Guarani Sobral. A gente jogou contra... Porque aconteceu o caso do Covid, né? O Guarani teve que encerrar os contratos e o Fortaleza emprestou jogadores, o rival também emprestou jogadores e a gente jogou contra a nossa base, um mistão de base do Ceará e Fortaleza, e aí o cara quer dizer que estamos sendo egoístas, mas a verdade é essa. A gente vai mentir pra quem? E foi só 1-0 com o gol do Thiago Arobó, que nem no Fortaleza joga mais, né? Vai voltar agora, né? Eu vou tentar, assim, dar uma sugestão, né? Isso já foi tentado ser feito no Campeonato Paulista e não deu, porque o patrocínio, os interesses por trás acabou falando mais alto. Mas um jeito de entrar, talvez, no consenso é fazer com que uma fase do campeonato seja disputada entre os times pequenos, médios, etc. E os times grandes da capital, eles entrariam somente onde tivesse ali o mata-mata, a final. Né? Aí você não prejudicaria os times pequenos, os times médios, e você não menosprezaria, eles receberiam também e teriam chance de, se fizesse um bom trabalho, de mostrar que tem jogadores, sim, bons para serem revendidos lá na frente, porque a matéria-prima, eles têm também a matéria-prima que é jogador. E os times da capital, falando de Ceará e Fortaleza, entrariam somente quando fosse uma quarta de final ou uma semifinal, né? Aí pegaria o time do interior A contra time chave A e chave B e iriam fazendo ali os seus jogos. Aí quando o Fortaleza e o Ceará tivessem os dois de cada grupo, Fortaleza e Ceará entrariam em cada grupo e ficaria assim até mais leve, né? Mais organizado. É uma sugestão que me veio agora aqui, cara. O nosso regulamento é parecido aqui. Só que podia ser um pouquinho mais curto em relação ao número de times que a gente enfrenta nesses grupos. Seria bem legal. Tem a primeira fase, né? Que é com 8 times. Fortaleza e Ceará não participam nessa primeira fase. Eu não vou lembrar de qual aqui agora, mas tem o Ferroviário e o Floresta. O Floresta caiu para a segunda divisão, por incrível que pareça. Mas está na Série C do Brasileiro, né? Foi o vice-campeão da Série D. Tem o Ferroviário, Caucaia, Atlético Cearense, Barbalha, Crato, Icasa. Falta 2 aí, galera. Lembrei. Pacajus e Caucaia. Caucaia já falei. Esqueci Horizonte, o time. Atlético Cearense. Não. Horizonte Agora, quantos desses times aí jogam o Campeonato Brasileiro?
Fortaleza, Só Ceará, Ferroviário, Série Floresta C, não joga, Floresta Ferroviário. também. Atlético Cearense, Atlético Cearense, Série Calcaia D. e Guarani de Sobral são os times da Série D. Eles vão jogar a Série D em 2021, entendeu? E aí, Fortaleza e Ceará entram na segunda fase, tiozão, com os 6 que se classificarem da primeira. Os dois são rebaixados, os dois últimos são rebaixados para a Série B, que por incrível que pareça tem muitos times aqui. E é isso, e aí o campeonato vai se desenhando. Então já acontece isso, só que com 6, é isso? Isso. Então poderia ser reduzido de 6 4, perfeitamente. 4 ou 3 ou 2, talvez 2 seria até... Seria fantástico. Ou 4 Tá, ou 2. tem um detalhe. Essa primeira fase do Campeonato Cearense, ela é toda em jogos de ida, não tem jogo da volta, entendeu? Então, é muito rápido. Pode ser muito prejudicial, entendeu? É eliminatório, né? É um grupo, né? É em fase de grupo, mas é só jogo de ida. Só se enfrentam uma vez. Não tem o jogo, o retorno. Não existe um retorno. É só um turno só. Os dois últimos caem, os 6 primeiros classificam para a segunda fase, enfrentam Ceará e Fortaleza em sistemas de grupo, e aí os 4 primeiros classificam para uma semifinal, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e aí vão até a final, e só a final tem jogos de ida e volta. A semifinal é só jogo único. E é isso. Esse é o regulamento do Campeonato Cearense, que por incrível que pareça, é melhor do que o Carioca. Mas o Carioca, minha nossa, se eu fizer o campeonato de FIFA, eu sei fazer o campeonato melhor que o Carioca. Campeonato Carioca é ridículo o regulamento. É ridículo demais. A única coisa que o Campeonato Carioca que eu vejo que ele é diferenciado, pelo menos do Paulista, né? Que o Campeonato Carioca é uma, assim, Copa Guanabara, Campeonato primeiro turno, segundo turno, é uma confusão. Mas a única coisa que eu vejo legal ali é o seguinte, você tem chance de colocar time reserva, entendeu? E pelo menos no Paulista não. Aí eu não sei, aí no Ceará como é que é, se você pode colocar o reserva. Pode. Arrocha aí. Pode colocar até o sub, sei lá, 18 aí. Mas aí tem uma a galera, torcida deixa? E a tem uma torcida galera deixa? aqui no chat falando. É o Guarani de Sobral, mano. Pronto, Guarani de Sobral, tinha esquecido. Valeu, galera do chat. Obrigado aí. Só passando aqui, tem o comentário do Reginaldo, eu acho que o João Vitor Guabiraba, eu acho que eu acertei. Eles estão falando sobre a questão da renda que o Fortaleza e o Ceará geram para os times pequenos. Essa renda, ela continuaria existindo se fosse a base. Se fosse torcedor do Fortaleza em Sobral, mesmo que fosse o Fortaleza sub-23 jogando, eu iria do mesmo jeito. A renda, ela seria a mesma, pelo menos na minha cabeça. Ainda mais agora que nós temos jogadores bem promissores, como o Torres, né? Eu iria ver do mesmo jeito. Eu não acredito que a renda seria afetada se o Fortaleza jogasse com o sub. A questão é que a gente não pode ir com o sub, porque a gente também já viu vários campeonatos cearenses serem decididos pela vantagem do empate. Se eu não me engano, 2013, 2014, 2015, do lado do rival, eles ganharam com jogos empatados, porque terminaram a fase de grupos em primeiro lugar. E a gente não pode se dar o luxo de jogar com a base para não perder essa vantagem. Então, existem algumas coisas que a gente precisa rever. A questão da renda é interessante, sim, mas existem meios para que a gente mude isso. Não é que a gente não pode mexer nisso. A gente tem que arranjar uma solução e existem várias. E teoricamente esse campeonato desse ano é o campeonato com os times mais fortes, né? Que tem um monte de time jogando brasileiro, seja Série D, Série C, Série A, né? Na verdade, só o Floresta que não vai jogar, né? Porque foi rebaixado no Campeonato Cearense e eu acho que o Floresta perdeu uma grande chance de captar grana para ele reforçar o time para a Série C, porque ele foi eliminado na Fares Lopes pelo Icasa, a final é Icasa e Ferroviário, o primeiro jogo é amanhã. Fortaleza e Ceará não participaram dessa competição. Se o Floresta tivesse sido campeão, a receita da Copa do Brasil seria muito boa, até para uma primeira fase, para ele investir no time da Série C, porque Floresta é um time de bairro, a gente sabe, né, da Vila Manuel Sátiro, aqui em Fortaleza, e, sei lá, não tem uma torcida como a do Ferroviário, que tem sócio-torcedor e tudo mais, que investe no time. Então, eu fico me perguntando de onde é que o Floresta vai tirar grana para, primeiro, tirar o time da Série B do Cearense para subir, e depois para se manter numa Série C do Campeonato Brasileiro, que é um outro nível, e que vai ter times muito fortes que caíram na Série B para C, entendeu? Já tem o Paysandu que tá lá, e por aí vai, o próprio Ferroviário. Então fica muito complicado de saber. Fora isso, meus amigos, é o de sempre. Um detalhe em relação ao Floresta, que é sempre tocado nas nossas lives, é a questão da base. Eu não sei quantos de vocês já conhecem o CT do Floresta. Sabe, tiozão, é um time que até um dia desse, eu acho que o PM deve conhecer melhor do que a galera que caso ele andasse aqui pelas áreas. Mas até um dia desse, o Floresta não tinha nem muros, entendeu? Era um clube
de bairro mesmo. Até que teve um investimento de uma empresa, onde murou, onde o CT ficou top de linha, onde formava bons jogadores, onde até mesmo um deles, né, que era o Wallace, né? Tu lembra, PM? 2017. Tá jogando sertãozinho agora, tá jogando sertãozinho. Botou no banco. Exatamente, um meio ofensivo muito promissor, foi pro Fortaleza, fez a Série B pelo Fortaleza, só não engatou, né? Só não foi. Voltou pro Floresta, hoje eu não sei onde ele tá, não. Forma bons jogadores, é um time que trabalha bem essa questão da base, então acho que você acaba suprindo nessa necessidade. Porque, na minha opinião, a base é tudo, né, pro time. O Floresta, para o tiozão ter referência, ele é como se fosse o Audax Osasco, é um time de empresário agora, né? E aí ele se investe diretamente na categoria de base. O Audax aqui de São Paulo. Eu tô em São Paulo, por isso que eu conheço. Legal, também o Osasco, o Grêmio Osasco. Tu mora onde aí, Danilão? Tu mora na Moca, ZL. né? Eu moro na ZL, eu moro no Belém, na verdade. Quem mora na Moca é o Fernando, né? Né, tiozão? O Fernando mora na Moca, exato. Fernando mora na Moca. É legal, cara. Eu queria só me despedir aqui, vou ter que sair aqui, mas, tiozão, agradecer demais pelo papo que você manteve com a gente aqui até agora. É isso, cara. PM, Diego, Otávio, Sávio, Danilo, prazer conversar com você. Felipe, tá mandando muito bem. O Felipe é membro do nosso canal. Ele é membro dos inscritos, né? E tá mandando muito bem aqui junto com a gente aqui. Eu vou nessa aqui, galera. Valeu, até mais. Valeu, cara, tamo junto. Valeu demais. Tiozão, deixa só tirar uma pergunta para ele. Pronto. Fora, não é do jogo, tá? Quero a opinião dele como brasileiro. Tiozão, a gente tem um problema, eu bato muito essa tecla, eu queria até botar aqui para os meninos dar opinião, que nós time nordestino, vamos botar como o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo jogou no rival, nunca a seleção brasileira olhou para ele aqui no rival, porque é um time nordestino, certo? O que eu quero é sua opinião? A opinião qual é? Eu quero saber se há um preconceito da seleção brasileira, se há algum dedo de empresário para não pegar nenhum jogador do Nordeste. Porque eu vejo muito Tite nos jogos da Maracanã, Tite no jogo do Corinthians, Palmeiras, mas quando é um Fortaleza, quando é um Ceará, se é um Sport ou um Bahia, a seleção brasileira não olha, não chega, não chama. O Oswaldo, se lembra, PM? O Oswaldo saiu aqui do Fortaleza, saiu do rival, na verdade, né? Nunca foi chamado para a seleção brasileira, foi para São Paulo, foi chamado. Há um preconceito, tiozão, na tua opinião, há um preconceito de, tipo, não vou chamar nenhum jogador do Nordeste porque pode pegar mal para a seleção brasileira, enfim, há um dedo empresarial na seleção para não chamar nenhum, porque tem jogador bom no Nordeste. Eu posso dar um exemplo, vou dar um exemplo no Fortaleza aqui, o Felipe Alves, não é clubismo, Felipe Alves é um ótimo goleiro, entendeu? Não chama ele por quê? Agora, se ele for pro São Paulo, se for pro Palmeiras, se for pro Flamengo e se destacar, é chamado. Entendeu? Assim, Felipe, eu vou tentar tirar a palavra preconceito, porque é algo muito forte, né, cara? Não é algo legal. Mas também a gente tem que encarar que aí vai do poder das federações do Norte e Nordeste. Né? Porque quando é eleito o presidente da CBF, as federações se unem e aí tem a política que acaba entrando também, e vai tudo para os votos vão ser canalizados para aquele cara. Então, ou seja, não tem oposição, é o mais do mesmo sempre, sempre, sempre. Preconceito, não vejo como preconceito, mas sim vejo uma falta de... deveriam olhar melhor. Por quê? Eles esperam sair um jogador do Norte e Nordeste para vingar num time do eixo Rio-São Paulo-Sul, né? E depois levar. Então, eu penso que existe uma mistura aí gerencial de agente, principalmente de agente, né? No que diz o agente do jogador, e outra, ele talvez não passou em um test drive, entre aspas, de estar num time do eixo Rio-São Paulo-Sul. Essa é dura a gente falar, cara, mas se eu fosse ser politicamente correto, eu iria enrolar, então não é legal ser isso, cara. Infelizmente, o Norte e Nordeste, que é um país, assim, é um pessoal...
assim, gente finíssima, cara, assim, o Brasil não merece os políticos que tem, principalmente na região norte e nordeste, isso eu não tenho medo de falar não, cara, infelizmente, que é um povo, assim, sabe, simples, humilde, abençoado, que fala com todo mundo. Agora, nesse lado futebolístico aí, cara, falta posicionamento, né? Então falta alguém de alguma diretoria aí, de alguma confederação, se posicionar e falar, opa, por que acontece isso? Né? Por que não chama direto aqui, espera fazer o test drive lá, e se passar lá, ele anda com o carro para a seleção? Nós não precisamos ser isso, né? Mas, infelizmente, cara, existem interesses aí que a gente não sabe o que acontece, né, cara? Não deveria existir, tá? Show de bola. Ó, galera, primeiramente agradecer ao Tiozão por ter topado participar com a gente aqui um pouquinho. Tiozão, obrigado de coração, beleza? Você disse que poderia participar 40 minutinhos, já foi mais de 1 hora. Te agradeço demais, espero que a gente não tenha te atrapalhado aí, né? Até para você curtir o Valentine's Day, como o Edmose falou. Brigadão de coração, Tiozão, vou te liberar, mas queria te pedir para fazer uma consideração final aqui. Se quiser citar o jogo de mais tarde, fica à vontade. Te agradeço de coração. Pode contar sempre com a gente, sempre que você precisar participar, que alguém aqui do Fortaleza participe com você, seja no seu canal, ou seja em qualquer um dos canais também, né? Como a gente tem uma parceria bacana com o Fernando, do Insta Verde, como a gente tem uma parceria bacana também com o Donati, que é da TV Alviverde, como a gente já conversou também com a Isabel, do Imparcialmente Santista, que foi muito legal o papo com ela, e uma série de outros canais da mídia alternativa que tem muito a crescer. Eu acho que esse lance da gente sempre estar conversando, torcedores de clubes diferentes, é muito agregador, ajuda a gente a entender um pouco da visão de vocês, que vocês têm da gente, e vocês entender a visão que a gente tem de vocês. Eu acho isso muito legal, Tiozão. Considerações finais, e já te agradeço de coração. Legal, cara. Então, a consideração final que primeiro eu já sou um torcedor já do Fortaleza aí no Ceará, né? Essa é a primeira, cara. Segunda, cara, que amanhã, se for para vocês ganharem, cara, que ganhem, entendeu? Eu não queria que o Fortaleza caísse, não, cara. Terceiro, agradecer pelo convite, tá? E sempre que puder, eu contar comigo e tiver ao meu alcance, vocês podem considerar aí a minha participação, cara. E, brother, obrigado pela galerinha do chat também, pelos ouvidos de vocês aí. Diria que a gente está sempre aprendendo e fora o politicamente correto, né? Essa é a mensagem que eu deixo, que a gente nunca perca a nossa identidade aqui olhando para vocês, expressando a nossa opinião, e não somos donos da verdade, não. Estamos até com o pessoal do chat também aí, aprendendo aí. Obrigado, cara, obrigado, viu, Paulo? Obrigado, galera da bancada aí, e tamo junto, e boa sorte no jogo de amanhã, e se ganhar, cara, ganha, não é que nós estamos menosprezando, não, mas eu gostei do Fortaleza por vocês aí, cara. Show de bola. Valeu, Tiozão. Obrigado de coração. A gente agradece demais. Vou liberar aqui o Tiozão, galera, para ele curtir a noite dele, que o Tiozão merece demais. Parabéns, Tiozão, pelo seu canal. Desejo sucesso demais. Quando eu conheci você, o canal tinha 1.000 inscritos só, e agora tem mais de 20 mil inscritos. Isso é muito legal. A gente tem aqui o Danilão, que tem 300 inscritos. 300, Tá tentando crescer também o canal dele aí também. Então isso é muito legal. Parabéns demais. Desejo sucesso. Que você continue sendo esse cara íntegro e que possa levar a mensagem aí do Palmeiras para todos os torcedores. Grande abraço e tamo junto. Valeu, Tiozão. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus todos aí, viu? Forte abraço. Valeu.